Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com uma notícia que vai interessar para muita gente. Isso porque o auxílio de R$ 1.000 por mês para os taxistas começa a ser pago hoje. E no caso dos caminhoneiros, quem for considerado inabilitado deverá atualizar o cadastro e fazer um novo pedido do benefício. Nesse primeiro momento, mais de 245 mil motoristas de táxis de todo o país receberão as duas parcelas do benefício, referentes aos meses de julho e agosto, no valor acumulado de R$ 2.000. Até agora, 300 mil taxistas já solicitaram o dinheiro, porém alguns deles aguardam documentação e algumas pendências judiciais e, por isso, ainda não serão contemplados. O Ministério do Trabalho e Previdência informou que gastará R$ 490 milhões em benefícios aos taxistas. Conforme foram incluídos, mais contemplados na somatória geral, o valor das parcelas pode ser alterado, já que o governo pretende gastar com o auxílio, no máximo, R$ 2 bilhões. Outro benefício promulgado pela PEC dos benefícios foi o auxílio caminhoneiro. Agora, os motoristas sem operações de transporte de carga registradas no primeiro semestre desse ano podem preencher a autodeclaração para ter direito às duas primeiras parcelas do auxílio caminhoneiro. Na semana passada, o governo iniciou o pagamento para cerca de 190 mil caminhoneiros habilitados para receber nesta primeira etapa o valor de R$ 2.000 referente aos meses de julho e agosto. O número de caminhoneiros contemplados é bem mais baixo do que os quase 850 mil cadastrados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, pois desse grupo, 255 mil foram considerados inelegíveis por não atenderem a requisitos legais. Já dos quase 600 mil considerados elegíveis, mais de 400 mil foram inabilitados até o momento. Mas esses poderão atualizar seus dados e, se estiver tudo certo, receberão as duas primeiras parcelas do benefício no dia 6 de setembro. E olha só, ainda falando de dinheiro, termina hoje o prazo para os consumidores resgatarem o crédito da Nota Fiscal Paulista. As pessoas cadastradas no programa podem transferir os créditos para conta corrente ou então conta poupança. A Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que após esse prazo, os R$ 8 milhões disponíveis retornam ao Tesouro Estadual. Por isso, é importante fazer a consulta todos os meses para checar o saldo e resgatar o valor. O dinheiro vai ser creditado na conta indicada em até 20 dias. E mudando de assunto agora, uma boa notícia. A partir de hoje, a gasolina vai ficar mais barata para as distribuidoras. O preço do combustível cai pela terceira vez em menos de um mês. O valor do litro da gasolina vendido às distribuidoras teve uma nova redução e, dessa vez, a queda é de 4,85%. O preço do litro passa de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, uma redução de 18 centavos por litro. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passa de R$ 2,70 em média para R$ 2,57 a cada litro. O valor da gasolina apresentou queda de 9,5% na primeira quinzena de agosto, na comparação com o fechamento de julho. Com o litro comercializado na bomba em média R$ 5,88 no território nacional, o combustível derivado do petróleo já custa menos de R$ 5,00 em algumas regiões do país. Dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, no mês de julho, a gasolina ficou em média 15,48% mais barata nas bombas. A queda de preços no mês foi puxada principalmente pelo limite para as alíquotas do ICMS, o imposto estadual que incide sobre o combustível. Apesar disso, em 12 meses, o valor ainda acumulava alta de 5,64%. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, assume hoje a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, no lugar
de Edson Fachin. Na mesma cerimônia, o também ministro do STF, Ricardo Lewandowski, assume como vice-presidente. Faltando 1 mês e meio para o primeiro turno, os magistrados devem defender o processo eleitoral nas eleições. E mudando de assunto agora, as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na noite de ontem provocaram estragos e destruição em várias cidades. A chuva que começou no final da tarde foi marcada por queda de granizo e ventos de até 120 km por hora. As tempestades atingiram toda a região metropolitana do Rio Grande do Sul, mas também provocaram estragos no litoral norte e na Serra Gaúcha. Em Porto Alegre, a chuva de granizo durou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para danificar veículos e residências. Diversas casas e estabelecimentos foram destelhados e ficaram destruídos por conta da força dos ventos. No município de Canoas, um dos principais hospitais da cidade teve sua estrutura comprometida. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 200 famílias ficaram desabrigadas após o temporal. Segundo um levantamento feito pelas concessionárias de energia do estado, mais de 338 mil locais ficaram sem eletricidade. A queda de árvores e estruturas também provocou o fechamento das principais avenidas e rodovias do estado. O temporal foi previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia e, de acordo com o órgão, o tempo ruim deve continuar. E mais uma informação sobre esse assunto: o corpo do homem que estava desaparecido em Porto Alegre foi encontrado na manhã em uma área próxima ao Anfiteatro Pôr do Sol. Segundo a Defesa Civil, o homem de 45 anos morreu enquanto tentava ajudar pessoas durante o temporal. E a gente fala agora de segurança. A Polícia Federal faz uma operação contra suspeitos de ataque hacker. Sites do governo federal, inclusive, foram alvos de crimes cibernéticos no final do ano passado. Agentes da Polícia Federal começaram a cumprir 8 mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso suspeito de invadir sistemas do Ministério da Saúde e outros órgãos do governo federal. Os hackers foram responsáveis pelo ataque que, em dezembro do ano passado, comprometeu o site ConectSUS, responsável pelo Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A ação acontece em 4 estados: Paraíba, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Segundo a PF, o objetivo da operação, batizada de Dark Cloud, é avançar na apuração dos envolvidos que integram uma organização criminosa transnacional dedicada à prática de crimes dessa natureza contra entidades públicas e privadas no Brasil, Estados Unidos, Portugal e Colômbia. De acordo com as investigações, um ambiente em nuvem do Ministério da Saúde foi atacado. Arquivos, dados e instâncias da pasta foram deletados. Além da pasta, o grupo promoveu ataques contra sistemas da Controladoria Geral da União, também Ministério da Economia, Polícia Rodoviária Federal, entre outros. E olha só essa notícia: começaram na Venezuela os Jogos Militares Internacionais. A competição é organizada pela Rússia. Acompanhe. A competição, organizada pela Rússia, será realizada no Forte de Terapaima, no estado de Lara. Participam dos Jogos Myanmar, Belarus, Bolívia, China, Índia, entre outros. Desde 2015, e no âmbito da estreita relação que existe entre Caracas e Moscou, os militares venezuelanos participam da competição. O evento reúne anualmente mais de 30 países, a maioria deles da Ásia e do leste da Europa. É a primeira vez que a Venezuela cedia os Jogos. O governo em Caracas afirma que a competição, em vez de mostrar proezas militares, une culturas e povos. É isso aí. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!